Minhas senhoras e meus senhores, com a tinta do divórcio ainda fresca, o homem que amei mais do que a minha própria vida roubou-me a quinta avaliada em 10 milhões de euros, o fruto da minha juventude e da minha paixão. Não só me expulsou de casa com as mãos vazias, como teve a crueldade de me atirar à cara um convite de casamento de um vermelho intenso com uma foto dele e da sua amante a sorrirem felizes. Disse com voz trocista: aparece no fim de semana para nos dares os parabéns, ex-mulher. Vem ver o que é a verdadeira felicidade. Fiquei ali a sentir-me a mulher mais desgraçada do mundo, por entre os escombros do meu casamento desfeito. Mas quando cheguei a casa com o convite manchado de lágrimas, a minha mãe não se zangou minimamente ao vê-lo, apenas esboçou um sorriso enigmático e frio. Deu-me uma palmada no ombro e disse: não chores, minha filha. Maquilha-te, põe-te bonita e vai. A mãe vai mostrar-te uma peça de teatro magnífica. Toda a tragédia começa com uma data marcada. Sou Isabel, designer de interiores. Apaixonei-me à primeira vista por João, um diretor de comunicação atraente e talentoso. Ele mostrou-me um mundo deslumbrante. Pintou-me um futuro cor-de-rosa e eu acreditei nele. Casámo-nos e o maior presente de casamento que a minha mãe, Carmo, nos deu foi uma moradia numa quinta exclusiva. A minha mãe era uma simples dona de casa que, após perder o meu pai cedo, me tinha criado sozinha com muito esforço. Eu sabia que ela tinha investido todas as suas poupanças e até ao último cêntimo para conseguir aquele presente tão valioso. Por isso, valorizei ainda mais aquela casa, dedicando 3 anos da minha juventude e paixão a desenhar-la pessoalmente e a supervisionar a sua construção, transformando-a numa obra de arte. Queria corresponder ao coração da minha mãe e construir um lar feliz com o homem que amava, mas não sabia que aquele paraíso em breve se tornaria um inferno. Assim que a moradia ficou pronta e foi avaliada em 10 milhões de euros, João começou a mudar. Tornou-se frio. Chegava tarde à casa com frequência. A minha sogra, a senhora Pilar, que desde o início me tinha menosprezado por considerar que a minha origem familiar não estava à altura da sua, tornou-se ainda pior. Mudou-se para nossa casa, transformando-me na sua empregada não remunerada e atormentando-me constantemente com críticas. No entanto, o cúmulo da mentira e da crueldade veio do próprio João. Há cerca de 2 meses, chegou a casa com o rosto cheio de preocupação e angústia. Disse que a sua empresa estava em dificuldades e precisava de uma grande soma de dinheiro para evitar a falência. Suplicou-me, dizendo que esta moradia era a única coisa que o podia salvar. Queria hipotecá-la no banco para obter um empréstimo. Isabel, ajuda-me só desta vez, disse-me ele com os olhos marejados de lágrimas enquanto me pegava nas mãos. Se superarmos esta fase difícil, compensar-te-ei por tudo. Esta casa é tua. Só preciso de a pôr em meu nome para o empréstimo. Nunca a cobiçaria. Como esposa que amava e confiava cegamente no meu marido, como poderia suportar vê-lo afundar-se? Não hesitei um instante. No dia seguinte, levou-me a um cartório notarial. Sobre a mesa havia uma pilha grossa de documentos. Ele indicou-me onde devia assinar, dizendo que era um contrato de garantia de ativos, um procedimento necessário para o empréstimo bancário. Preocupada com o meu marido e com total confiança nele, assinei sem ler atentamente cada página. Esse foi o erro fatal da minha vida. Não sabia que, entre as dezenas de páginas daquele contrato de garantia, ele tinha inserido habilmente um contrato de doação de bens imóveis. A minha assinatura, estampada num estado de confusão, pôs fim à minha propriedade sobre a obra na qual tinha depositado toda a minha paixão. Assim que alcançou o seu objetivo, a sua verdadeira natureza veio ao de cima. Já não parecia triste nem preocupado. Voltou para casa, mas não sozinho, acompanhado por Sofia, uma influencer que eu suspeitava vagamente ser sua amante. À minha frente e da minha sogra, declarou com total naturalidade: quero o divórcio. A minha sogra, em vez de se surpreender, sorriu com satisfação.
Afinal, tudo tinha sido uma farsa orquestrada por eles. A história da empresa em crise era apenas uma desculpa para me enganar e fazer-me assinar os papéis para me roubar a casa. Olha para ti, disse ele com desprezo, sempre metida em casa. És aborrecida, já não combinas comigo. A Sofia é a minha mulher. Fiquei paralisada. Numa só tarde, tinha perdido tudo. O marido que amava, a casa na qual tinha posto a minha alma e a minha fé no amor. Expulsaram-me com uma mala velha e o coração em pedaços, e para pôr o dedo na ferida, ele tirou o convite de casamento do bolso e atirou-o aos meus pés. Ah, quase me esquecia, disse ele com um sorriso diabólico. Neste fim de semana, a Sofia e eu casamo-nos aqui mesmo, nesta quinta. Vem dar-nos os parabéns. Vem ver que tipo de mulher é que me merece a mim e a esta casa. Fiquei de pé sob o sol de Lisboa a chorar. Senti uma humilhação extrema, impotência e desespero. Não tinha para onde ir. Só pude arrastar a minha pesada mala de volta para a pequena casa da minha mãe. Ao ver-me regressar naquele estado lamentável, a minha mãe não perguntou muito, simplesmente abraçou-me em silêncio. A chorar contei-lhe tudo, a traição de João e a trama vil que ele usou para me roubar a quinta. Mostrei-lhe o convite, a prova da minha humilhação. Pensei que choraria comigo, que se zangaria e amaldiçoaria aquele traidor, mas não. Olhou para o convite em silêncio e um sorriso enigmático e indecifrável, que nunca lhe tinha visto antes, apareceu nos seus lábios. Casam-se na Quinta da Promessa? Perguntou com uma voz estranhamente calma. Bem, muito bem. Olhei para ela, atônita. Mãe, por que dizes isso? Ela pousou o convite e deu-me uma leve palmada no ombro. Os seus olhos, normalmente tão amáveis, tinham agora um brilho aguçado e calculista que eu nunca tinha notado. Não chores, minha filha, disse com voz firme. Põe-te bonita, escolhe o teu vestido mais espetacular e vai a esse casamento. Prometo-te que te espera uma peça de teatro magnífica. Uma peça de teatro realmente magnífica. Caros leitores, se perguntam que magnífica peça de teatro a mãe preparou e como a sua filha obterá justiça daquele astuto ex-marido, deem um gosto, partilhem e subscrevam o canal para não perderem a emocionante e catártica continuação desta história. O sorriso enigmático da minha mãe, longe de aliviar a minha dor, deixou-me ainda mais confusa e perdida. O meu mundo tinha acabado de ruir. Tinha perdido o marido que amava, a casa na qual tinha investido toda a minha paixão e tinha sido humilhada até ao mais profundo do meu ser. Como podia minha mãe estar tão calma? Como podia sorrir perante a tragédia da sua própria filha? Mãe, solucei, apoiando-me no seu ombro. Acabou tudo. Não tenho nada. Ele levou até a casa que me ofereceste. Sou uma inútil. Não consegui protegê-la. Pensei que me consolaria, que me diria que os bens materiais se recuperam. Mas em vez disso, deu-me umas palmadinhas nas costas e ajudou-me a sentar. Olhou-me diretamente nos olhos, e o seu olhar, habitualmente terno, tinha agora um brilho estranhamente afiado. Isabel, disse ela, e a sua voz já não era a de uma mãe carinhosa, mas a de alguém que tem tudo sob controlo. Levanta a cabeça. As lágrimas não resolvem nada. Quem devia estar a chorar agora não és tu, mas sim esse traidor. Foi à cozinha e preparou-me uma chávena de tilha quente. O calor da chávena espalhou-se pelas minhas mãos, mas não conseguiu descongelar o meu coração gelado. Sentei-me a olhar fixamente para a parede branca. A minha mente estava em branco. Só ressoavam na minha cabeça a imagem de João e Sofia a sorrirem felizes no convite e as suas palavras cruéis. Vem ver como é a verdadeira felicidade. A minha mãe sentou-se à minha frente. Observou-me em silêncio, sem dizer nada. O seu olhar não era de compaixão, mas de paciência, como se esperasse que eu me acalmasse por mim mesma. Depois de um longo tempo, quando os meus soluços amainaram, falou lentamente. Isabel, alguma vez te perguntaste por que sempre escondi o meu passado?
Porque dizia às pessoas que era uma simples dona de casa, que vivia da pequena pensão que o teu pai deixou. Olhei para ela, confusa. Não, nunca me perguntei. Sempre acreditei. Pensei que tinhas lutado toda a vida para me criar e que a moradia era tudo o que tinhas. A minha mãe suspirou levemente e dirigiu-se a um velho aparador de madeira num canto da sala. Abriu uma gaveta fechada à chave e tirou uma caixa de laca de cor vermelha escura, marcada pela passagem do tempo. Colocou-a sobre a mesa e abriu-a com cuidado. Dentro não havia joias nem dinheiro, mas sim velhas fotos a preto e branco e vários cadernos amarelados. Esta é a minha verdadeira eu, disse com calma. Passou-me uma foto. Nela, uma mulher jovem e elegante posava ao lado de um famoso chefe francês. Debaixo da foto, uma inscrição dizia: Carmo, vencedora do concurso internacional de mestres cozinheiros Paris, 1995. Fiquei de boca aberta. Mãe, esta és tu? Sim, assentiu. Passou-me outra foto na qual apertava a mão de um chefe de estado na inauguração de um restaurante de luxo. Depois vieram recortes de famosas revistas de gastronomia. Todos falavam de uma mulher, Carmo, a grande dama da gastronomia portuguesa. Mãe, tu és, balbuciei, incrédula. Sou a fundadora e proprietária do Grupo Sabor Imperial, disse com voz serena. Grupo Sabor Imperial. Aquele nome atingiu-me como um raio. Era uma marca nacional, um império gastronômico avaliado em milhares de milhões, com centenas de restaurantes por todo o país e no estrangeiro. Mas por quê? Pelo teu pai, disse ela, e uma profunda tristeza atravessou o seu olhar. O teu pai era um bom homem, um artista talentoso. Amava-o com loucura, mas nunca conseguiu superar a minha sombra, que era demasiado grande. O meu dinheiro e a minha fama, sem que eu me desse conta, mataram a sua autoestima e o seu talento. Viveu toda a vida a sentir-se inferior e culpado. Pegou-me na mão. Quando teu pai morreu, prometi a mim mesma que não permitiria que essa tragédia se repetisse contigo, minha filha. Queria que tivesses uma vida normal, que encontrasses um homem que te amasse de verdade por seres tu, não pela imensa fortuna que herdarias. Por isso, decidi viver na sombra e esconder tudo. Observei o João muito de perto, continuou. A sua voz endureceu. No início, tinha esperança de que fosse um homem empreendedor e bom contigo. Pensei que talvez tivesses encontrado o homem certo, mas ainda não confiava totalmente. O sangue de uma empresária não me permite apostar tudo num jogo com probabilidades incertas. Assim, disse com voz enigmática, quando vos ofereci a quinta da promessa, não vos dei simplesmente uma propriedade. O que significa esse presente? Perguntei, ainda sem entender. A minha mãe sorriu. Era o mesmo sorriso frio que vi quando olhou para o convite de casamento. Não era um simples presente, minha filha. Era uma armadilha legalmente perfeita. E o João, com a sua cobiça e ignorância, caiu nela pelos seus próprios pés. Dito isto, tirou da caixa outro dossiê encadernado em couro azul escuro que parecia novo. O teu verdadeiro presente de casamento está aqui. Peguei no dossiê com as mãos a tremer. Pesava estranhamente, não só pelo papel, mas pelo segredo que estava prestes a descobrir. O passado glorioso da minha mãe, o império gastronômico do Grupo Sabor Imperial. Tudo isto já superava a minha imaginação e agora, afinal, o meu presente de casamento escondia outro segredo, uma armadilha. Abri a capa e a primeira coisa que os meus olhos viram foi a frase: contrato de doação condicional de bens imóveis. Contrato de doação condicional, murmurei sem entender nada. Exato, disse a minha mãe. A sua voz agora como a de uma advogada experiente. Quando decidi oferecer-vos a moradia, mandei a melhor equipa jurídica do Grupo Sabor Imperial redigir este contrato. Não é um contrato de doação normal, minha filha. Ela apontou-me para uma cláusula impressa em letra pequena, mas cuidadosamente sublinhada. Semicerrei os olhos e li. Cláusula 3,2. Eficácia do contrato.
A eficácia deste contrato de doação e o direito de propriedade dos donatários, Isabel e João, só serão reconhecidos enquanto ambas as partes mantiverem uma relação matrimonial válida, demonstrada pelo correspondente certificado de casamento, e conviverem como um casal unido pelo afeto. Li a cláusula uma e outra vez, e então uma compreensão assombrosa começou a iluminar a minha mente. Mãe, o que significa isto? Significa, explicou a minha mãe claramente, que a propriedade da moradia está diretamente ligada ao vosso estado civil. É como um fio invisível. Enquanto forem marido e mulher, a casa é vossa. Mas no momento em que o certificado de casamento perder a sua validade, este contrato de doação anula-se automaticamente e a propriedade da moradia volta imediatamente à sua dona original. O mundo pareceu dar uma volta diante dos meus olhos. Uma armadilha legal perfeita, um movimento que nem o mais astuto poderia ter previsto. Mas ele já me enganou para que eu assinasse a escritura em seu nome, mãe, disse eu, ainda preocupada. De que serve isso? A minha mãe zombou. Ele é apenas um diretor de comunicação medíocre. Como poderia competir em engenho com a minha equipa jurídica? Esses papéis que ele te fez assinar, seja um contrato de doação ou um acordo de propriedade, legalmente são considerados transações secundárias derivadas do contrato original. Para que entendas facilmente, disse a minha mãe, a árvore da propriedade do João cresceu da raiz do contrato que eu vos dei. Agora que se divorciaram e essa raiz foi eliminada, a árvore não tem outra opção senão secar e morrer. Todos os documentos posteriores carecem de valor. A casa já não é dele desde o momento em que o juiz proferiu a sentença de divórcio. Neste momento, ele está a viver ilegalmente na minha casa. Fiquei completamente atônita. A minha mãe, a quem eu acreditava que só sabia de cozinha, possuía uma mente aterradoramente calculista e uma visão de futuro. Tinha previsto tudo. Tinha preparado uma via de escape para mim desde o início. O João continuou a minha mãe com desprezo, cometeu o erro fatal dos cobiçosos e míopes. Focou-se tanto em como arrebatar a propriedade que se esqueceu de proteger a condição prévia para a obter. Ele mesmo rompeu com as suas próprias mãos a única cláusula que lhe poderia ter dado tudo. A minha dor pareceu reduzir-se à metade, e em seu lugar começou a brotar uma pequena e jubilosa alegria. Então, o que fazemos agora? Processamo-lo imediatamente e recuperamos a casa. Processar. Por que tanta pressa, minha filha? Sorriu a minha mãe. Era o mesmo sorriso frio que vi quando olhou para o convite de casamento. Que piada teria um julgamento? Não temos de fazer nada. Simplesmente sentarmos-nos e esperar que o peixe salte sozinho para a rede. Pegou no convite de casamento da mesa e admirou-o como se fosse uma obra de arte. Enviou um convite, não foi? Disse que queria casar-se nessa mesma quinta. Perfeito. Quanto mais barulho fizer, mais humilhante será a sua queda. Ele queria o casamento do século, e eu dar-lhe-ei o desastre do século. O que queres dizer, mãe? Ainda não conseguia seguir o seu pensamento. Ele contratou uma empresa de catering? Sim. Ouvi dizer que é uma empresa de catering de luxo chamada O Banquete Real. Excelente, assentiu a minha mãe, os seus olhos a brilhar com astúcia. Então, as coisas são ainda mais fáceis do que eu pensava. Não explicou mais, levantou-se e aproximou-se da janela. O que tens de fazer, disse, pegando-me na mão, é secar as lágrimas, livrar-te de toda a tristeza, ir às compras, pôr-te bonita e escolher o vestido mais deslumbrante. Nesse dia, tens de aparecer como uma rainha para testemunhar a queda daqueles que te desprezaram. Deixa tudo o resto nas minhas mãos. As lágrimas voltaram a brotar dos meus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor, mas de gratidão, de júbilo e da felicidade de saber que não estava sozinha. Tinha a minha mãe, uma mãe que não só me amava, mas que era uma guerreira, uma verdadeira rainha. O convite de casamento sobre a mesa já não era um símbolo de humilhação. Tinha se tornado um convite para testemunhar a queda daquele homem, e eu seria a espectadora na primeira fila.
Uma vez traçado o plano de vingança, o meu estado de espírito mudou completamente. A dor e o desespero foram substituídos por uma estranha expectativa e emoção. Já não era a vítima de uma tragédia. Tornei-me uma espectadora que esperava por uma magnífica peça de teatro que estava prestes a começar. E os atores principais, João e Sofia, não me desiludiram. Interpretaram os seus papéis na perfeição, com um desplante e um ridículo impecáveis. João, tendo conseguido facilmente uma quinta de 10 milhões de euros e livrado-se de mim, um espinho no seu lado, era como um tigre solto na selva. Já não se escondia nem andava com rodeios. Tornou pública a sua relação com Sofia e começou a exibi-la em todos os meios de comunicação e redes sociais, como se quisesse gritar ao mundo inteiro a sua vitória. As redes sociais de Sofia, a influencer com centenas de milhares de seguidores, tornaram-se de repente um canal de reality show que mostrava a sua vida luxuosa na Quinta da Promessa. Todos os dias publicava dezenas de fotos e histórias. Hoje, uma foto dela a posar junto à piscina infinita, com um biquíni de marca com a legenda Paz no meu cantinho do paraíso. Amanhã, uma foto de um pequeno almoço servido na varanda, tão bonito como numa revista, acompanhada da exclamação: "Quando acordas todos os dias e a pessoa que amas te preparou um pequeno almoço assim, pode-se ser mais feliz?" Ao ver aquelas fotos, só podia rir com escárnio. Aquele paraíso de que ela desfrutava tinha sido cuidado por mim. Tijolo a tijolo, folha de relva a folha de relva. Aquele pequeno almoço de que se gabava provavelmente tinha sido comprado por João à pressa, pois ele nem sabia ferver um ovo. Mas o auge da ostentação foram as publicações sobre os preparativos do seu casamento do século. João, como diretor de comunicação, moveu todos os seus cordelinhos para transformar este casamento num grande evento publicitário. Convidou jornais online de fofocas e bloggers famosos para o cobrirem. Não poupou despesas, investindo enormes somas na contratação dos melhores fornecedores de serviços. O vestido de noiva de Sofia seria desenhado à medida por um famoso estilista francês. As alianças seriam um par de anéis de diamantes de edição limitada da Tiffany Co. E o banquete, claro, seria celebrado no jardim da Quinta da Promessa, com centenas de convidados VIP, servido pela empresa de catering real, o Banquete Real. Como João declarou com orgulho numa entrevista, cada vez que um artigo era publicado, cada vez que uma imagem era partilhada, era como outra faca cravada no meu coração. Mas agora já não me doía. Pelo contrário, fazia-me sentir mais satisfeita. Quanto mais ostensivos e barulhentos fossem, mais miserável seria a sua queda. Entretanto, a minha mãe e eu levávamos uma vida tranquila. A minha mãe levou-me para uma das suas penthouses, no centro da cidade, um lugar com alta segurança e completamente privado. "Descansa aqui", disse-me ela. "O teu único trabalho agora é ficares realmente bonita, realmente radiante." Contratou para mim a melhor equipa de especialistas, um nutricionista, um personal trainer, um especialista em cuidados de pele. Comecei um regime científico de exercício e dieta. Li livros, ouvi música, aprendi mais sobre arte. Não estava apenas a recuperar fisicamente, estava a reinventar toda a minha alma. Às vezes, velhos amigos comuns enviavam-me artigos sobre João e Sofia, acrescentando palavras de consolo e encorajamento. "Esquece, esse tipo de pessoa não te merece. Dá-me nojo ver essa miúda. Que amante descarada." Eu apenas sorria e agradecia. Eles não sabiam que eu não precisava da sua compaixão. Estava à espera de outra peça de teatro. Ébrio de vitória, João tinha baixado a guarda completamente. Não se perguntou por que eu tinha desaparecido tão silenciosamente. Talvez pensasse que eu estava tão magoada que tinha aceitado o meu destino e me tinha escondido em algum lugar para lamber as minhas feridas. Também não suspeitou minimamente da empresa de catering que tinha escolhido. A fama e o preço exorbitante de O Banquete Real fizeram-no acreditar que era a escolha perfeita para demonstrar o seu estatuto.
Não sabia que estava a colocar a faca mais afiada nas mãos do seu inimigo. A sua farsa de ostentação tornou-se cada vez mais ridícula. Sofia até fez um vídeo de house tour, gabando-se de cada canto da moradia, apresentando os móveis que eu tinha escolhido pessoalmente como se fossem o resultado do seu gosto requintado. Na secção de comentários, milhares de pessoas elogiavam-na, mas alguns dos meus amigos que tinham visitado a moradia reconheceram a verdade. Aquele vaso de cerâmica não foi a Isabel que escolheu? Essa disposição parece-me familiar. É exatamente o estilo da Isabel. Mas esses comentários foram rapidamente apagados. Queriam apagar todos os vestígios de mim, fazer de conta que eu nunca tinha existido naquela casa. Mas não sabiam que a alma desta moradia e a alma da peça que estava prestes a começar estavam nas mãos de outra pessoa. Os escritórios de O Banquete Real situavam-se no último andar de um luxuoso edifício no coração de Lisboa. João e Sofia entraram de cabeça erguida, como se fossem clientes VIP. Foram conduzidos a uma sala de reuniões privada, com paredes de vidro que ofereciam vistas sobre toda a cidade. Entrou uma mulher de meia idade, com um impecável fato preto e o cabelo apanhado. Era Asra Castro, a diretora de operações de O Banquete Real e uma das mãos direitas mais competentes da minha mãe. Senhor João, menina Sofia, bom dia, sorriu profissionalmente Asra Castro. É uma grande honra para nós servir no vosso casamento do século. Bom dia, Asra Castro, disse João, apertando-lhe a mão com um ar de suficiência. Conheço a reputação de O Banquete Real. O meu casamento tem de ser o melhor em tudo, o mais perfeito. O dinheiro não é problema. Claro, assentiu a Sara Castro. Esse é o nosso lema. Que ideias tem para o menu do banquete? Sofia, que tinha estado calada até agora, abriu a boca com voz melosa. Não estou muito familiarizada com a cozinha portuguesa. Estou habituada à comida ocidental. O menu tem de ser realmente luxuoso, cheio de coisas como lavagante da nossa costa, carne de wagyu, foie gras francês. Não estou habituada à comida rústica como dobrada ou morcela. Olhou de soslaio para João, como se quisesse lançar-lhe uma indireta a mim, a sua rústica ex-mulher. João assentiu com aprovação. É isso mesmo, a minha Sofia tem um gosto muito refinado. Sra Castro, prepare o menu mais exclusivo. Os meus convidados são todos gente de estatuto, não os podemos desiludir. Asra Castro apenas sorriu de forma significativa. Anotou todos os seus pedidos no seu caderno. Sim, entendido. Prometo-lhes que prepararemos um menu especial que proporcionará a vocês e a todos os seus convidados uma experiência gastronômica inesquecível. Depois de se despedir de João e Sofia, a Sra Castro fez uma chamada imediatamente. Presidente, o peixe mordeu o isco. Do outro lado da linha, a minha mãe, Carmo, estava sentada no seu escritório a beber um chá. Sorriu levemente. Bem, proceda de acordo com o plano. Avise a equipa de cozinha para preparar o menu da forma mais especial. Sim, entendido. Mas, presidente, hesitou Asra Castro. Isto não afetará a reputação de O Banquete Real? Reputação? Riu-se a minha mãe. O que significa a reputação de uma filial comparada com a honra da minha filha? Além disso, isto não é uma destruição, é uma performance de arte culinária. Vamos ensinar, Luzac sabe a verdade. E assim se elaborou um plano detalhado. A minha mãe, a grande dama da gastronomia portuguesa, redigiu pessoalmente o menu secreto. Não precisava de estar presente, mas todas as suas ordens eram transmitidas e executadas de forma absoluta. Chamou o chefe mais talentoso da cadeia de restaurantes do Grupo Sabor Imperial, um mestre da cozinha tradicional capaz de transformar o prato mais humilde numa obra de arte. A tua missão desta vez, disse-lhe ela, não é fazer com que saiba bem, mas que saiba muito autêntico. O sabor da mentira e o sabor da conta a pagar. Todos os preparativos foram realizados em segredo. João e Sofia continuavam convencidos de que teriam um banquete real.
Uns dias antes do casamento, o banquete real enviou-lhes um menu falso, cheio de nomes pomposos em francês. Foi gras à la plancha com molho de figos, lavagante assado. Assentiram satisfeitos ao ver o menu, sem saber que por trás daqueles nomes se escondia uma verdade completamente diferente. Estavam demasiado embriagados pela vitória, demasiado arrogantes para terem a mais mínima cautela. Não sabiam que essa arrogância os estava a transformar em marionetas nas mãos da minha mãe. Nos dias que se seguiram àquela fatídica reunião com a empresa de catering, o meu mundo mudou por completo. Já não passava as noites a chorar, nem acordava de manhã com um sentimento de vazio e desespero. A dor continuava lá, como uma ferida profunda que nunca sararia por completo, mas já não me dominava. No seu lugar, ardia um novo sentimento, uma chama que tinha surgido das cinzas da traição, a determinação. Já não era Isabel, a esposa fraca e abandonada. Pouco a pouco, estava a tornar-me na filha da minha mãe, Carmo, a grande dama da gastronomia portuguesa. Uma mulher que nunca permitiria que mais ninguém decidisse o seu destino. A minha mãe não só me tinha dado um plano de vingança, mas algo muito mais importante, tinha me devolvido a minha autoestima. Não deixes que as tuas lágrimas caiam por alguém que não as merece, minha filha, disse-me ela. Em vez de chorar, transforma a dor em força. Levanta-te, mantém a cabeça erguida e mostra ao mundo que sem ele vives 10.000 vezes melhor. E foi o que fiz. Comecei um processo de transformação, uma reinvenção de mim mesma, tanto por dentro como por fora. A luxuosa penthouse da minha mãe já não era um refúgio para a minha tristeza. Tornou-se o meu centro de treino pessoal. Todas as manhãs, em vez de me enroscar debaixo dos lençóis, levantava-me às 5 da manhã para praticar yoga com a minha mãe no terraço, respirando o ar fresco da cidade e sentindo como uma nova energia enchia o meu corpo. Depois, passava 1 hora no ginásio privado, sob a supervisão do melhor personal trainer. Cada gota de suor não só me devolvia a figura, como também lavava as preocupações e a amargura acumuladas durante muito tempo. A minha dieta também mudou por completo. A minha mãe, com os seus conhecimentos de especialista gastronômica, desenhou pessoalmente para mim uma dieta nutritiva que não só era saudável, como também ajudava a melhorar a minha pele e a minha figura. Já não saltava refeições, nem comia qualquer coisa. Aprendi a cuidar do meu corpo, a amar-me a mim mesma, algo que tinha esquecido por completo nos últimos 3 anos. Mas a maior mudança não foi física, mas sim mental. A minha mãe não me deu um segundo para me afundar em pensamentos negativos. Levou-me a exposições de arte, a concertos de música clássica. Apresentou-me às suas amigas, empresárias de sucesso, artistas talentosas. Entrei em contato com um mundo completamente diferente, um mundo de conhecimento, criatividade e mulheres fortes e independentes. Ouvi as suas histórias, aprendi com as suas experiências e, pouco a pouco, percebi que o mundo de uma mulher não pode girar unicamente em torno de um homem. Era um mundo muito mais amplo e colorido. E a minha mãe levou-me à sua melhor amiga, a famosa estilista de moda, a senhora Matos. Matos, disse ela, ajuda esta menina a reencontrar-se a si mesma. Cria-lhe um traje que a transforme de Cinderela numa verdadeira rainha. A senhora Matos olhou para mim com o olhar penetrante de uma artista. Não perguntou pelo meu passado, simplesmente observou em silêncio o meu olhar, a minha forma de andar, até a minha forma de me sentar. Carmo, disse ela, não te preocupes. Esta menina não é Cinderela, sempre foi uma princesa. Só que se esqueceu por um momento onde deixou a sua coroa. Durante a semana seguinte, passei a maior parte do tempo no ateliê de design da senhora Matos. Não só me experimentou vestidos, como me ensinou sobre estilo, sobre como combinar peças, sobre a linguagem da moda. Disse-me que a roupa não é só para cobrir o corpo, é uma declaração de quem és. Escolhe uma cor que conte a tua história agora mesmo, disse. E eu escolhi o vermelho rubi, a cor do poder, do encanto, da paixão e da vingança.
O vestido de noite ficou pronto no dia antes do casamento. Quando o vesti e me olhei ao espelho, não me reconheci. O vestido de seda de cetim de alta qualidade ajustava-se perfeitamente ao meu corpo, realçando cada curva que eu tinha conseguido com o exercício. Um atrevido decote caí, umas costas profundamente decotadas e uma racha alta. Já não era a imagem da dócil e simples Isabel. A mulher no espelho era uma pessoa completamente diferente, sedutora, misteriosa e com um ar de autoridade. Magnífico, admirou a senhora Matos. Isabel, não tens de fazer nada. No momento em que entrares lá, já terás ganho. Sorri. Estava pronta. Já não sentia medo, nem ressentimento, apenas uma estranha calma. Não ia lá para estragar uma festa, nem para recuperar o que tinha perdido. Aquele amor, aquela pessoa já não valiam a pena. Ia lá como uma espectadora especial para ver uma peça de teatro e para pôr fim oficialmente ao meu passado. Demonstraria a João, a Sofia e a toda a sua família quão esplêndida e forte tinha renascido a mulher que eles tinham descartado cruelmente. Nesse fim de semana, o céu de Lisboa estava limpo e soalheiro, como se quisesse realçar ainda mais o casamento do século de João e Sofia. A Quinta da Promessa, na qual eu tinha posto toda a minha paixão, estava agora decorada de forma ostensiva, mas com um estilo completamente diferente. O ambiente refinado e acolhedor que eu tinha tentado criar tinha desaparecido, substituído por um luxo exagerado e opulento. Milhares de rosas brancas e cor-de-rosa formavam um arco de flores gigante. Fitas de seda branca pendiam por todo o lado. E no centro do jardim tinha-se erigido um grande palco com um enorme ecrã LED, onde se projetavam em loop as românticas fotos de casamento dos noivos. Tudo era perfeito, uma perfeição ostensiva por fora, mas vazia por dentro. A partir do meio-dia, carros de luxo começaram a chegar em fila. Os convidados eram todos personalidades influentes do mundo dos negócios e do entretenimento. Os jornalistas e a imprensa também se congregaram na zona de imprensa, prontos para capturar cada momento deste evento tão falado. Os protagonistas da festa, João e Sofia, apareceram como um príncipe e uma princesa de conto de fadas. Sofia usava um vestido de noiva de uma marca famosa, com milhares de diamantes brilhantes. O seu rosto estava perfeitamente maquilhado e o seu sorriso feliz era incontível. Agarrava-se ao braço de João, passeando de mesa em mesa, recebendo felicitações e olhares de inveja. Estava no auge da sua vida. Tinha conseguido um marido rico, o casamento dos seus sonhos e uma quinta que milhões invejariam. Não sabia que tudo aquilo era um castelo de areia prestes a ser varrido por um tsunami. João também estava ébrio de vitória. Via-se elegante e seguro de si. Ter se apoderado da quinta e casar com uma nova esposa bonita e rica fazia-o sentir-se como um rei. Queria que todos o adulassem e o invejassem. Tinha esquecido completamente a minha existência ou talvez tentasse esquecer, lá deliberadamente. Para ele, eu era um erro do passado, uma mancha que tinha sido limpa. A minha ex-sogra, a senhora Pilar, também vestida com um elegante fato de saia e casaco, ia de um lado para o outro, gabando-se da nova nora, que sim, era digna do seu filho. Vejam, é assim que deve ser a esposa do meu filho, dizia com orgulho às suas amigas. Bonita, capaz e sabe como tratar as pessoas. É uma bênção para a nossa família. Não sabia que a bênção de que se gabava estava prestes a tornar-se uma catástrofe. A cerimônia do casamento decorreu sem problemas e na perfeição. Trocaram as alianças, cortaram o bolo e brindaram com champanhe. Os aplausos não cessavam. João pegou no microfone, a sua voz cheia de uma falsa emoção. Obrigado a todos por virem celebrar conosco hoje. Hoje sou o homem mais feliz do mundo porque me casei com a mulher mais maravilhosa, Sofia. Virou-se para a noiva e deu-lhe um beijo na testa. A sala inteira explodiu novamente em aplausos e vivas. Os flashes das câmaras não paravam de disparar, imortalizando o seu momento dourado. Estavam no auge da plenitude da vitória, e esse era o momento perfeito.
E então o mestre de cerimônias anunciou: E agora, minhas senhoras e meus senhores, levantem as vossas taças e preparem-se para desfrutar do banquete real preparado pela melhor empresa de catering de Lisboa, o banquete real. Essa foi a deixa. Eu, que até agora tinha estado sentada tranquilamente no carro estacionado lá fora, a observar tudo em segredo, sorri levemente. A peça de teatro deles tinha terminado e agora era o momento de começar a peça da minha mãe. Seguindo as ordens, dezenas de empregados com uniformes brancos saíram lentamente da zona da cozinha, levando com respeito tabuleiros de comida cobertos com tampas de prata. Todos estavam expectantes. Perguntavam-se que iguarias seriam servidas num casamento tão luxuoso. Lavagante, lagosta ou talvez algo exótico. João e Sofia também olhavam para a equipa de serviço. Um sorriso de satisfação ainda permanecia nos seus lábios. Estavam prontos para receber a admiração e os elogios dos seus convidados. E as tampas de prata levantaram-se em uníssono. Mas o que apareceu por baixo não foi nem lavagante, nem carne de wagyu. O luxuoso espaço do banquete encheu-se de repente de um aroma muito característico, intenso, terroso e completamente despropositado naquele ambiente. Era o cheiro de dobrada com feijão branco, acompanhada de morcela frita. No instante em que as tampas de prata se levantaram em uníssono, o luxuoso espaço do jardim da quinta mergulhou num silêncio atônito. A música melódica de fundo tornou-se de repente incongruente e as risadas apagaram-se. Centenas de convidados, vestidos com os seus elegantes trajes de noite e smokings, olhavam com uma expressão indescritível para os pratos que acabavam de ser colocados nas suas mesas. Não havia lavagantes vermelhos, nem perfumada carne de wagyu grelhada, nem gorduroso foie gras francês. Em seu lugar, diante deles, encontravam-se os pratos mais castiços que se poderia imaginar. Pratos que provavelmente nunca nas suas vidas teriam imaginado ver no casamento do século. Sobre os pratos de porcelana branca inglesa com delicados bordos dourados, apresentava-se uma artística dobrada com feijão branco. Ao lado da dobrada e do chouriço, dispunham-se cuidadosamente pedaços de morcela frita e presunto. Mas o que causou a impressão mais forte, o que se apoderou do olfato de todos, foi o próprio guisado, um potente prato de dobrada, com o seu cheiro característico, impregnava o ar. Para os gourmets, era um aroma que representava a alma e o espírito de Portugal. Mas num salão de casamentos tão luxuoso, era um desastre olfativo. O cheiro intenso da dobrada abriu caminho sem piedade por cada canto do jardim, misturando-se com o perfume Chanel número 5 das senhoras, para criar a combinação de aromas mais estranha do mundo. Mas não era tudo. Ao lado da real dobrada com feijão branco, havia pratos a transbordar de morcela frita, pratos típicos de qualquer tasca, a quinta essência da gastronomia de rua, servidos respeitosamente nas mesas de um casamento de milhões de euros. Após alguns segundos de estupefação, os convidados começaram a olhar uns para os outros. O que a princípio eram apenas sussurros, começou a tornar-se num murmúrio crescente. O quê? O que é isto? Dobrada? Estou a ver bem? Meu Deus, que cheiro terrível é este? Algumas das senhoras, habituadas a ambientes impecáveis, tiveram de franzir o rosto de nojo e tapar o nariz. Até os jornalistas e repórteres convidados para escrever artigos elogiosos sobre o luxuoso casamento ficaram de boca aberta com as câmeras na mão, sem saber se deviam tirar fotos ou não. Isto não era um simples acidente, era uma humilhação orquestrada de forma elaborada e artística. A primeira a desmoronar foi a protagonista da festa, a noiva Sofia. Estava de pé no palco com um sorriso feliz ainda nos lábios, mas quando o cheiro intenso da dobrada chegou ao seu nariz e ela baixou a vista para ver a morcela frita servida respeitosamente nas mesas, o seu sorriso congelou. O seu rosto, perfeitamente maquilhado, passou do vermelho ao pálido e depois ficou sem cor. Ela era a influencer que sempre tinha construído uma imagem refinada e de classe alta nas redes sociais.
Sempre se gabava de jantar em restaurantes com estrelas Michelin e dizia que não conseguia comer comida de baixa categoria. E agora, no dia mais importante da sua vida, sob os holofotes de centenas de câmaras e os olhares dos seus iguais, tinha de enfrentar um banquete cheio de dobrada e morcela. Uma onda de vergonha e embaraço extremos invadiu-a. Sentiu-se como se a tivessem desnudado e estivessem a troçar dela sem piedade. João, João, virou-se para ele com voz quebrada. O quê? O que se está a passar? Mas João não estava com disposição para a consolar. Ele também estava atônito. O seu rosto atraente agora estava vermelho de raiva e humilhação. Tinha gasto milhões neste grande casamento para consolidar o seu estatuto. Tinha mobilizado todas as suas ligações. Queria que todos o admirassem e o invejassem. Mas agora só recebia olhares de perplexidade, risinhos e um cheiro a dobrada que não se podia lavar. O seu casamento do século tinha se tornado no gozo do século. Sentiu-se como se lhe tivessem dado uma bofetada caída do céu, uma bofetada invisível, mas que doía até aos ossos, e a surpresa transformou-se numa raiva incontível. Tinha a certeza de que alguém tinha tentado arruinar o seu casamento, e essa pessoa não podia ser outra senão eu. Isabel. Essa. Cerrou os dentes, os seus olhos injetados de sangue. Esqueceu toda a imagem, todo o papel. Agora era apenas um homem enlouquecido pela humilhação. A raiva de João explodiu como um vulcão há muito contido. Não se importou com os convidados, nem com a noiva que soluçava ao seu lado. O seu único objetivo era encontrar o responsável por este desastre e fazê-lo em pedaços. Desceu a correr do palco com o rosto avermelhado e os olhos injetados de sangue, procurando por todo o lado. Onde está o responsável? O responsável de O Banquete Real, que apareça agora mesmo, gritou, e a sua voz ressoou por todo o jardim, abafando a música e os murmúrios das pessoas. Todos se afastaram, assustados com a fúria do noivo. Imediatamente, Asrá Castro, a mulher impecável e tranquila que João ainda acreditava ser uma alta diretiva, saiu da zona da cozinha. O seu rosto era surpreendentemente sereno e profissional. Sim, senhor João. A que se deve a sua fúria? Ainda perguntas? João correu e agarrou Asrá Castro pelas lapelas. Foi um ato extremamente rude e descontrolado. Olha o que fizeram com o meu casamento. Dobrada, morcela, estão todos loucos. Sabes quanto paguei por este casamento? Querem que vos arruine? Asrá Castro não mostrou qualquer temor. Com calma, afastou as mãos de João e ajeitou as lapelas. Senhor João, recomendo que se acalme. Toda a comida de hoje foi preparada segundo o menu que acordamos. Acordamos, gritou João, incrédulo. Do que estás a falar? O meu menu era lavagante e carne de wagyu. Quem acordou este menu nojento convosco? O senhor mesmo, respondeu Asrá Castro com voz imperturbável. Em seguida, fez um gesto a um funcionário para que lhe trouxesse um dossiê. Este é o contrato que assinou conosco, e aqui está o anexo sobre o menu com a sua assinatura no final. Abriu a última página. Ali, sob uma longa lista de pratos tradicionais, estava a assinatura de João, clara e irrefutável. No dia em que assinou o contrato, estava demasiado confiante e desprevenido. Apenas deu uma vista de olhos às cláusulas principais e assinou todas as páginas, sem ler atentamente o anexo. Tinha caído na armadilha mais básica. É ela! Levantou a cabeça, os seus olhos avermelhados a olhar para o vazio, como se me visse a mim. Tenho a certeza, é essa desgraçada da Isabel. Conspirou convosco para me prejudicar. Onde está ela? Onde está ela? Gritou como uma besta enlouquecida, começando a procurar-me. A cena era um caos total. Os convidados começaram a sentir que a situação estava a ficar séria e alguns levantaram-se e foram-se embora em silêncio. Tinham vindo para felicitar, não para testemunhar uma farsa tão vergonhosa. Sofia, depois de uns momentos de estupefação, também não aguentou mais.
A vergonha transformou-se em raiva. Também correu, mas não para deter João, mas para desabafar. O que fizeste, João? Bateu-lhe no peito com os punhos, a chorar. Em que transformaste o nosso casamento? No gozo da cidade, num circo, devia saber. Casar-me com um homem com um passado tão complicado como o teu, de certeza que traria problemas. Agora olha, toda Lisboa vai rir-se de mim. Cala-te, empurrou a João com força e ela quase caiu. Tu que sabes, é tudo culpa da minha ex-mulher. Ela está aqui. De certeza que está aqui a rir-se de nós. Tinha razão, eu estava aqui, mas não para me rir. Estava sentada num carro com os vidros escurecidos, estacionado mesmo à porta da quinta, a observar tudo tranquilamente através de um ecrã ligado a uma câmara oculta. Ao meu lado estava minha mãe, Carmo. Ela simplesmente sentou-se e bebeu um gole de chá, sem qualquer expressão no rosto. É a hora, mãe? Perguntei com a voz ligeiramente trêmula. A minha mãe pousou a chávena de chá. Sim, assentiu. É hora de a rainha fazer a sua entrada. Fez um gesto ao motorista. Os portões de ferro da quinta abriram-se lentamente e o nosso carro avançou lentamente para o centro da cena caótica. Todos os ruídos e as discussões cessaram de repente. Desde os noivos até os convidados que restavam, todos se viraram com espanto para olhar para o luxuoso sedã que entrava. Sabiam que o protagonista da peça tinha finalmente aparecido. O Audi A8 preto da minha mãe avançou lentamente para o centro da cena caótica, suave e silencioso, como uma pantera negra a entrar no seu território. Parou no centro do jardim, a apenas alguns metros de onde os noivos tinham ficado gelados, exatamente onde as luzes do palco brilhavam com mais intensidade. Todos os ruídos se apagaram. Os gritos de João, os soluços de Sofia, os murmúrios dos convidados. Tudo desapareceu, deixando apenas o baixo zumbido do motor do veículo e os batimentos cardíacos dos presentes. Prenderam a respiração, esperando para ver quem desceria deste luxuoso carro não convidado. A porta traseira do carro abriu-se lentamente. Primeiro, apareceu um par de sapatos de salto-agulha Christian Louboutin de cor vermelho-rubi. A sola vermelha, como o sangue, era arrogante e autoritária. Depois, uma silhueta esbelta com um deslumbrante vestido de noite vermelho-rubi. Era eu, Isabel. No momento em que desci do carro, todo o jardim mergulhou num silêncio explosivo. Já não era a Isabel de ontem. Não era a mulher com o rosto cansado, a roupa velha e o olhar sempre baixo. A mulher que agora estava diante deles era uma pessoa completamente diferente. O meu cabelo estava apanhado num elaborado coque, revelando o meu longo pescoço e uns brilhantes brincos de diamantes. A maquilhagem profissional tinha escondido qualquer vestígio de fadiga, deixando apenas um rosto afiado, lábios vermelhos e um olhar tranquilo e frio. O vestido vermelho-rubi ajustava-se ao meu corpo, realçando cada curva que eu tinha conseguido com o exercício, transformando-me numa chama deslumbrante que queimava todos os olhares. Estava direita, com um porte elegante, em completo contraste com a desgrenhada noiva Sofia, com o rímel esborratado ao meu lado. A minha aparição, tão esplêndida que não podia ser mais, foi uma provocação silenciosa. Foi uma bofetada direta na cara de João e da sua família. Isabel, João foi o primeiro a reagir. A surpresa rapidamente se transformou numa raiva ainda maior do que a de antes. Ele pensou que tudo, desde o banquete de dobrada até este caos, era obra minha para o arruinar. Atreves-te a aparecer aqui? Gritou, apontando-me com o dedo. Tudo isto é obra tua, não é? Conspiraste com eles para arruinar o meu casamento? É porque estás com ciúmes? Lançou-se sobre mim como uma besta enlouquecida, mas foi facilmente detido pelo robusto motorista da minha mãe, vestido com um fato preto. Larga-me. Tenho de dar uma lição a essa cabra. Debatia-se, soltando impropérios. A minha ex-sogra, a senhora Pilar, também reagiu. Após o choque inicial, só restou o ódio e a raiva. Também correu para o lado do filho e começou o seu habitual teatro.
Meu Deus, vejam isto todos. É a minha ex-nora. Queixou-se, chorando para os convidados que restavam. Depois de o meu filho a ter deixado, agora volta para arruinar o casamento. Que mulher! Ter a coragem de voltar tão descaradamente depois de ser expulsa. Nota-se que foi criada sem pais. Enfatizou deliberadamente as palavras sem pais, tentando cravar outra faca na minha dor. Mas já não me doía. Observei-os em silêncio enquanto atuavam. Vi o homem que uma vez amei a insultar-me agora com as palavras mais soezes. Vi a mulher, a quem tentei tratar como uma mãe a usar agora as palavras mais vis para me humilhar. Quanto mais enlouquecessem, mais miserável seria a sua queda. Já acabaram de atuar, vocês os dois. Finalmente abri a boca. A minha voz não era forte, mas era tão tranquila e autoritária que os fez calar a ambos. Disse que eu arruinei o seu casamento, Senhor João. Olhe-se de novo e veja quem está a transformar este casamento num gozo. Sou eu ou é o próprio noivo que está a gritar e a agarrar o empregado pelas lapelas como um louco? Depois, virei-me para a senhora Pilar. Senhora, já não a chamei de mãe. Disse que eu não tenho orgulho. Então uma sogra que consente que o filho lhe seja infiel e conspira com ele para enganar a nora e roubar-lhe os seus bens, tem orgulho? As minhas palavras foram como balas que se cravaram diretamente nos seus rostos hipócritas. Ficaram sem palavras, incapazes de replicar. E eu disse, não vim hoje aqui para arruinar nenhum casamento. Vim aqui como convidada. Segurei no alto o convite de casamento de cor vermelha intensa que João me tinha atirado à cara. Foi o próprio noivo que me convidou a vir ver como é a verdadeira felicidade. Eu só estou a responder ao seu convite. O meu desplante fez João ferver de raiva. Tu. Ficou sem palavras. Só conseguiu apontar-me com o dedo. Este não é o teu lugar. Sai agora mesmo. Sai da minha casa agora mesmo. Minha casa? Sorri de forma significativa. Tenha certeza de que esta é a sua casa, Senhor João. Claro, a escritura está em meu nome. Sai agora mesmo ou chamo a segurança. Gritou. Ah, sim, disse com voz desafiadora. Pois chame-os. Adoraria ver a quem obedecem os seguranças da minha casa. As minhas palavras explodiram como outra bomba, surpreendendo todos mais uma vez. Tua casa? Do que estás a falar? Até João vacilou, e uma vaga inquietação começou a invadir a sua mente. Exatamente nesse momento, da zona da cozinha, ainda em caos, apareceu lentamente a figura de uma mulher vestida com um elegante e autoritário fato de seda azul escuro. Atrás dela, seguia uma equipa de umas 10 pessoas com fatos pretos e pastas que pareciam uma poderosa equipa jurídica. E essa mulher não era outra senão a minha mãe. A aparição da minha mãe foi como um sedativo que acalmou instantaneamente todo o caos. Caminhava sem pressa e cada passo exalava o aprumo de alguém que tem a situação sob controlo. Não olhou para João nem para a senhora Pilar. O seu olhar percorreu toda a sala e todos os que se encontraram com aquele olhar agudo e autoritário tiveram de baixar a cabeça inconscientemente. E então aconteceu algo inesperado. Alguns dos convidados do banquete, personalidades mais velhas e influentes do mundo dos negócios e do setor imobiliário, ficaram atônitos ao ver a minha mãe e levantaram-se apressadamente para a cumprimentar com uma respeitosa inclinação de cabeça. Presidente Carmo, que surpresa vê. Lá aqui. Presidente, há quanto tempo? Continua tão saudável. Senhora Carmo, que honra. João e a sua mãe ficaram completamente estupefactos. Presidente? Que presidente? A minha mãe, uma dona de casa? Por que é que estes empresários de sucesso se inclinavam perante ela? Senhora, a mãe da Isabel, balbuciou a senhora Pilar, incrédula. Como está aqui? Quem a deixou entrar? A minha mãe finalmente virou-se lentamente para ela. Não se zangou. Simplesmente olhou para a senhora Pilar com uma mistura de pena e desprezo. Por que preciso da sua permissão para entrar na minha própria casa? Disse com uma voz que, embora não fosse forte, tinha o peso de 1000 toneladas.
casa. Sua casa? A senhora Pilar explodiu numa risada histérica. Ficou louca? Esta é a casa do meu filho. Não diga disparates. Ah, sim, a minha mãe esboçou o mesmo sorriso trocista que eu tinha esboçado antes. Fez um gesto a um dos homens da sua equipa jurídica. O advogado adiantou-se imediatamente e abriu a sua pasta. Senhora Pilar, senhor João, bom dia, disse o advogado com voz firme. Sou o advogado Afonso, representante da legítima proprietária desta quinta, a senhora Carmo. Segurou no alto um dossiê com o selo vermelho de um cartório notarial. Segundo o contrato de doação condicional de bens imóveis, número 1234, redigido a 15 de março do ano passado, a minha cliente, a senhora Carmo, doou a propriedade da Quinta da Promessa à sua filha, a senhora Isabel, e ao seu genro, o senhor João. O advogado fez uma pausa e olhou diretamente para a cara de João. No entanto, a cláusula 3,2 do contrato estabelece claramente que este contrato só é válido enquanto o senhor João e a senhora Isabel mantiverem uma relação matrimonial válida. No dia 7 deste mês, continuou, o Tribunal de Família e Menores de Lisboa proferiu a sentença de divórcio para vocês os dois. Isto significa que a condição prévia do contrato foi destruída e, por lei, este contrato de doação fica oficialmente anulado. A sala inteira guardou silêncio. Todos ouviam as palavras do advogado, prendendo a respiração. Em conclusão, concluiu o advogado, a propriedade desta quinta voltou automaticamente à sua dona original, a minha cliente, a senhora Carmo. Qualquer documento de mudança de titularidade que o senhor João tenha feito a senhora Isabel assinar, mediante engano posteriormente, carece de validade legal. Em poucas palavras, senhor João, o senhor e a sua família estão a celebrar uma festa ilegal na propriedade de outra pessoa. Não, é impossível, é mentira, gritou João. Lançou-se para arrebatar o dossiê, mas foi detido por 2 dos guarda-costas da minha mãe. São todos documentos legais certificados pelo Estado, disse o advogado Afonso com voz fria. Se não acredita, podemos ver-nos nos tribunais. A minha mãe finalmente adiantou-se lentamente. Não olhou para João, mas para a noiva Sofia, que tremia com o rosto pálido. Parabéns, querida. A voz da minha mãe suavizou-se de repente. Sofia, não é? És muito bonita. Sou Carmo, presidente do Grupo Sabor Imperial e também dona de O Banquete Real, a empresa que contrataram. Obrigada por confiarem nos nossos serviços. Outra bomba explodiu. Sofia e João ficaram completamente petrificados. E como dona da casa, continuou a minha mãe, o seu sorriso a alargar-se, desenhei pessoalmente o menu de hoje para festejar com os convidados, cheio de pratos tradicionais, cheios de sentimento, dobrada com feijão branco, morcela frita. Ouvi dizer que não gostas de comida rústica. Não faz mal, experimenta, talvez gostes. Cada palavra da minha mãe era doce, mas afiada, apunhalando diretamente o orgulho de Sofia. A vergonha, o embaraço e o medo de se ter casado com um homem que estava prestes a arruinar-se fizeram com que não aguentasse mais. Não, não me caso. Não me caso com um vigarista como tu, gritou. Arrancou o anel de diamantes do dedo e atirou-lhe a cara a João. Depois, agarrando no seu pesado vestido de noiva, saiu a correr da quinta a chorar, sob centenas de olhares de perplexidade e os incessantes flashes das câmaras. A peça de teatro tinha chegado ao fim, e a pessoa que tinha escrito o final não era outra senão a minha mãe. A grande dama da gastronomia portuguesa não poderia ter reaparecido de uma maneira mais espetacular. A atuação de Sofia terminou com uma fuga humilhante, deixando apenas um vazio desolador no centro do palco do banquete. A noiva tinha fugido e o sonho de uma família abastada tinha se desvanecido como fumo. E o protagonista do dia, o noivo, era agora apenas um miserável fracassado, de pé, atordoado, por entre os escombros do seu engano. João permanecia imóvel, com a marca vermelha do anel de diamantes que Sofia lhe tinha atirado ainda na bochecha.
Já não gritava nem se enfurecia. Simplesmente olhava com os olhos perdidos para a sombra da noiva que acabara de fugir. Depois, baixou a vista para os pratos de dobrada que ainda desprendiam o seu cheiro penetrante e, finalmente, olhou para minha mãe e para mim, que estávamos no lado dos vencedores. Provavelmente, mesmo naquele momento, não conseguia acreditar que tudo aquilo fosse real, uma verdade tão dura e miserável que lhe tinha caído em cima em menos de uma hora. Mas a minha mãe não tinha intenção de lhe dar mais tempo para digerir a verdade. Tinha montado a armadilha, tinha esperado e agora era o momento de recolher a rede. Não queria que esta peça terminasse a meio. Queria um final completo, uma lição que aqueles que tinham tentado pisar a sua filha não esqueceriam em toda a sua vida. Depois de deixar os convidados recuperarem durante alguns segundos após a cena da noiva, o advogado Afonso voltou a falar. A sua voz era fria e firme, sem a mais mínima emoção, como um juiz a ler a sentença final. Senhor João, disse ele, olhando diretamente para o homem atordoado. Reitero uma vez mais, de acordo com as disposições do Código Civil e o contrato de doação condicional certificado, desde o momento em que a sentença de divórcio entre o senhor e a senhora Isabel entrou em vigor, o contrato de doação sobre a Quinta da Promessa ficou oficialmente anulado. Segurou o dossiê no alto mais uma vez, como para enfatizar a irrefutabilidade do seu efeito legal. Isto significa que todos os direitos de propriedade, uso e disposição deste imóvel foram transferidos automaticamente para a sua dona original, a nossa cliente, a senhora Carmo. Qualquer ato de ocupação e uso desta morada por parte do senhor e da sua família após a data do divórcio é um ato ilegal. Cada palavra do advogado era como uma martelada na mente de João e da sua mãe. A senhora Pilar, que se tinha desmoronado num banco, finalmente reagiu. Levantou-se a cambalear e apontou para minha mãe com o dedo. É mentira, são todos uns vigaristas, gritou até ficar rouca. Esta casa é do meu filho, temos os papéis de doação que a Isabel lhe assinou. Não tem direito nenhum. A minha mãe apenas a olhou com pena. Senhora Pilar, disse com calma, a ignorância da lei não é uma desculpa para eximir da sua culpa. Esses papéis que o seu filho enganou a minha filha para assinar só têm valor se a propriedade dele sobre esta casa for legítima. Mas, lamentavelmente, no momento em que ele decidiu divorciar-se da minha filha, ele mesmo anulou essa propriedade. Aproximou-se e olhou-a diretamente nos olhos. Sempre esteve muito orgulhosa do seu filho, não é? Achava que ele era esperto, talentoso, que podia calcular tudo. Mas veja, por um pouco de cobiça e miopia, tornou-se um tolo, um Zé Ninguém. Ainda está orgulhosa dele? As palavras da minha mãe foram como a última estocada que atravessou por completo o orgulho da senhora Pilar. Ficou sem palavras, a tremer da cabeça aos pés. Deu-se conta de que tudo tinha sido uma armadilha perfeita na qual ela e o seu filho tinham caído voluntariamente. E hoje voltou a falar o advogado Afonso. A sua voz tornou-se extremamente severa. Em representação da legítima proprietária, exijo formalmente ao senhor João, à senhora Pilar e a todas as pessoas não relacionadas que abandonem os limites desta quinta de imediato. Abandonar? João levantou a cabeça, os seus olhos injetados de sangue. Este é o meu casamento. Não tem direito a expulsar-me. O seu casamento terminou, respondeu o advogado Afonso sem a mais mínima concessão. A noiva fugiu e o senhor está a celebrar um evento ilegal na propriedade de outra pessoa. Segundo a lei, temos todo o direito de exigir que cesse esta infração de imediato. Se não cooperar, seremos obrigados a solicitar a intervenção dos agentes de segurança. Atrevem-se. Cerrou os dentes João. Ainda tentava agarrar-se ao seu último pingo de orgulho. Não conseguia aceitar o facto de ser expulso do seu próprio casamento do século à frente de centenas de pessoas. Olhou à sua volta em busca de apoio, mas só recebeu olhares de perplexidade, abanões de cabeça compassivos e olhares de desprezo. Ninguém se pôs do seu lado. Já tinham visto o suficiente do seu desplante e estupidez.
Era hora de a peça terminar e a cortina final foi baixada por uma ordem irrefutável. Ao ver que João continuava obstinado, a minha mãe não disse mais nada. Assentiu levemente ao advogado. O advogado Afonso tirou imediatamente o seu telemóvel e marcou um número rapidamente. Chefe da equipa, aqui é o Dr. Afonso. Temos alguns indivíduos que entraram ilegalmente na propriedade da presidente e estão a causar distúrbios. Por favor, acompanhe-nos para fora, segundo o procedimento. A chamada terminou. Em menos de 2 minutos, uma equipa de segurança de umas 20 pessoas, todos robustos e altos, com uniformes pretos, entrou em silêncio e profissionalmente pela porta. Eram a equipa de segurança interna do Grupo Sabor Imperial, treinados para lidar com as situações mais complexas. A sua aparição esmagou por completo qualquer vontade de resistência de João. Ele viu a equipa de segurança aproximar-se dele e a sua presença imponente fê-lo saber que tudo tinha terminado de verdade. O chefe da equipa de segurança inclinou-se respeitosamente perante a minha mãe e perante mim, e depois virou-se para João. Senhor João, disse com voz baixa e autoritária, recebemos instruções para lhe pedir a si e a sua família que abandonem este local. Por favor, coopere. Não tem direito. Ainda gritou fracamente João. Temos direito, respondeu o chefe da equipa. Estamos a exercer a nossa autoridade para proteger a propriedade em nome da legítima proprietária. Em seguida, fez um gesto. 2 agentes de segurança aproximaram-se imediatamente de João e seguraram-no firmemente pelos braços. Larguem-me. Sabem quem eu sou? Debatia-se, mas foi inútil. A sua força não era comparável à de pessoas treinadas profissionalmente. A imagem do noivo, com o seu fato de luxo a ser arrastado por 2 robustos guardas de segurança, não poderia ter sido mais miserável e ridícula. A senhora Pilar, ao ver que levavam o seu filho, gritou e correu para tentar fazer uma cena. Larguem o meu filho, são uns ladrões, mas também foi detida por 2 agentes de segurança femininas. Senhora, por favor, acompanhe-nos, disseram cortesmente, mas as suas ações foram muito firmes. Todos os parentes da família, que até há pouco tinham sido arrogantes e presunçosos, foram agora expulsos do local da festa da maneira mais vergonhosa possível. Foram conduzidos como um rebanho de patos, passando pelas mesas ainda cheias de dobrada e morcela, sob os olhares compassivos dos convidados que restavam, para fora dos portões da quinta, que uma vez consideraram o seu paraíso. Assim que a família foi desalojada, a minha mãe pegou no microfone do palco. Não olhou para os convidados atônitos, mas para as dezenas de câmaras da imprensa que ainda estavam a gravar. Minhas senhoras e meus senhores, disse ela, já não como uma mãe a vingar a sua filha, mas como uma presidente autoritária. Sou Carmo, presidente do Grupo Sabor Imperial. Peço desculpa por vos ter feito testemunhar hoje uma peça tão lamentável. Fez uma pausa e sorriu. Mas o banquete já está servido e a comida está na mesa. Se não se importam com estes pratos tradicionais, por favor, sirvam-se. Considerem isto como uma festa de apresentação inesperada do futuro restaurante da marca Sabor Imperial, na Quinta da Promessa. As suas palavras, humorísticas, mas agudas, fizeram com que toda a sala explodisse em aplausos. Não só tinha recuperado a sua casa, como tinha transformado um desastre mediático numa oportunidade de relações públicas imbatível. E quanto à minha filha, continuou puxando-me para o seu lado. Apresento-lhes a minha única filha, Isabel. Ela será quem me acompanhará na gestão e no desenvolvimento desta marca gastronômica. Levantou a minha mão no alto, e todos os olhares e todas as objetivas das câmaras se centraram em mim. Já não era a nora abandonada. Estava ao lado da minha mãe como a herdeira de um império, como uma princesa que tinha recuperado o seu reino. O casamento do século tinha se tornado no desastre do século para a família de João, mas para mim foi um novo começo, mais brilhante do que nunca. A peça de teatro tinha chegado ao fim, e a pessoa que tinha escrito o final não era outra senão a minha mãe.
a grande dama da gastronomia portuguesa, não poderia ter reaparecido de uma maneira mais espetacular. Peguei na mão da minha mãe e olhei para a frente, onde me esperava um novo futuro, uma nova vida. Aquela fatídica noite terminou com a família de João a ser escoltada para fora dos portões da Quinta da Promessa pela equipa de segurança do Grupo Sabor Imperial. Perante centenas de pares de olhos e dezenas de objetivas de câmara, foram atirados para a noite sem lar, sem honra e com nada mais do que um futuro sombrio e escuro. Mas isso foi apenas o começo do seu inferno na terra, um inferno construído com os tijolos da cobiça, da arrogância e da traição. Nessa mesma noite, os vídeos do casamento do banquete da dobrada tornaram-se uma tempestade nas redes sociais. Hashtags como Casamento da Dobrada, A Vingança do Século ou A Lição da Grande Dama tornaram-se tendência a uma velocidade vertiginosa. Já não era um boato da alta sociedade. Tornou-se um fenômeno mediático nacional. As pessoas partilhavam, comentavam e criavam memes. O rosto distorcido pela raiva de João, o rosto pálido de vergonha de Sofia e, sobretudo, a imagem dos luxuosos pratos de dobrada com feijão branco nas mesas de um banquete de milhões de euros tornaram-se memes imortais. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer completamente, começou o verdadeiro terremoto. Todos os principais meios de comunicação, desde os jornais online mais importantes até os prestigiados diários econômicos, publicaram manchetes chocantes em uníssono. A queda do diretor de comunicação, perde quinta de 10 milhões e futura esposa. A bofetada legal do século e a picante vingança da presidente Carmo. Do casamento de sonho ao desastre da dobrada. O fim amargo do traidor cobiçoso. Os nomes de João e Sofia tornaram-se mais famosos do que nunca, mas foi uma fama cheia de infâmia e humilhação. Toda a informação sobre eles foi desenterrada pelos internautas. O passado promíscuo de João, as declarações de Sofia sobre a sua vida de aparências e falsidade nas redes sociais, e até as palavras duras que a senhora Pilar me tinha dito no passado, foram reveladas por meus antigos amigos. Tudo veio à luz, e eles tornaram-se o gozo de toda a cidade, o tema de todas as conversas. Para Sofia, a influencer que vivia da imagem e da aclamação pública, isto foi um golpe fatal, uma sentença de morte para a sua carreira de vida falsa. A sua conta pessoal foi atacada por dezenas de milhares e depois centenas de milhares de pessoas. Não só a insultaram, como usaram precisamente essa comida rústica para a desprezar. Já comeste morcela hoje, querida? Para uma amante, dobrada e um marido vigarista, a ver se agora aprendes a não desprezar a comida portuguesa. Betinha de meia tigela. As marcas de moda e cosméticos que tinham assinado contratos publicitários com ela no passado anunciaram em uníssono a cessação da colaboração, não querendo que a sua imagem de marca fosse manchada por este vergonhoso escândalo. Incapaz de suportar a humilhação, fechou todas as suas contas de redes sociais e não se atreveu a sair de casa. O sonho de se tornar a nora de uma família abastada fez-se em pedaços. A sua carreira de influencer desapareceu e, em seu lugar, só ficou uma mancha que a perseguiria por toda a vida, a alcunha de a Betinha da Dobrada. Mas quem teve de suportar as consequências mais diretas e pesadas foram João e a sua família. Expulsos da quinta, não tinham para onde ir. Tiveram de se alojar temporariamente num velho e apertado apartamento de apenas 40 quadrados metros, o mesmo que a senhora Pilar tinha criticado anteriormente como uma caixa de fósforos, não condizente com o seu estatuto. O duro contraste entre uma quinta de 10 milhões e um apartamento velho, entre uma vida de luxo e uma realidade miserável, foi uma tortura mental terrível, mas nem essa paz temporal durou muito. A empresa de comunicação, onde João era diretor, enfrentou uma crise sem precedentes depois de o escândalo rebentar.
Os grandes clientes, sensíveis à imagem, enviaram e-mails e telefonaram em uníssono para exigir a revisão dos contratos. Não podiam continuar a colaborar com um diretor de comunicação cuja vida privada era um desastre, um vigarista e uma pessoa de má reputação. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência e a decisão final foi rápida e implacável. Despedir João de imediato e emitir um comunicado de imprensa declarando que não tinha nada a ver com as suas ações pessoais para salvar a reputação que restava à empresa. Tendo perdido seu trabalho, a sua casa, a sua futura esposa e a sua honra, João desmoronou-se por completo. Já não gritava nem enlouquecia. Fechou-se naquele quarto apertado e dedicou-se a beber dia e noite. Não conseguia enfrentar ninguém. Não podia atender o telefone, não podia ler os jornais, mas não podia escapar de si mesmo. A minha imagem com o deslumbrante vestido vermelho, o sorriso tranquilo da minha mãe e o cheiro intenso à dobrada daquela fatídica noite atormentavam-no em cada noite de insônia. Tinha tudo nas suas mãos. Uma esposa que o amava de verdade, a casa dos seus sonhos, um futuro brilhante, mas pela sua cobiça infinita e pela sua traição, ele mesmo tinha feito tudo em pedaços, mas o inferno não parou por aí. A minha mãe, Carmo, não era uma pessoa que andasse com rodeios. Decidiu ir até o fim para lhes ensinar uma lição inesquecível sobre o peso da lei. A equipa jurídica do Grupo Sabor Imperial processou formalmente João por fraude e apropriação indevida de bens, por me ter enganado para assinar o contrato de doação e por ocupação ilegal por ter ocupado e utilizado a quinta depois de a propriedade ter sido invalidada. Com provas irrefutáveis, desde o contrato original com a cláusula secreta até a procuração que me enganou para assinar, a vitória era quase certa. Além disso, João também teve de enfrentar uma série de processos dos patrocinadores do seu casamento do século. Tinham gasto milhões na promoção da sua marca, mas no final viram-se envolvidos num vergonhoso escândalo mediático. Exigiram-lhe uma indemnização total pelos danos à sua imagem e os custos. As dívidas acumularam-se como uma bola de neve e o seu futuro escureceu atrás das grades. A sua mãe, a senhora Pilar, depois de testemunhar como seu filho, passava de uma estrela a um criminoso num instante, de um orgulho a uma vergonha, finalmente não aguentou mais. O enorme choque envelheceu há 10 anos e debilitou a sua saúde. A vida num ambiente apertado e deficiente, somada ao desprezo dos vizinhos, levou-a a ser hospitalizada num estado de grave esgotamento nervoso e físico. Jazia na fria cama de um hospital público, sem vestígios do aprumo da sogra, malvada que cobiçava a fama superficial de outrora. Era apenas uma mulher velha e indefesa, a ver como a sua família se desmoronava e se arruinava pela sua própria estupidez e cobiça. O inferno na terra não estava longe. Era o remorso, o arrependimento e a humilhação que os perseguiriam por toda a vida. Uma sentença sem fim. Um ano depois, quando o ruído do escândalo se tinha acalmado gradualmente, uma nova história tornou-se o tema de conversa em Lisboa. Mas desta vez não era uma tragédia nem uma comédia, mas uma história cheia de inspiração e orgulho. A Quinta da Promessa, que tinha chocado o mundo com o casamento da dobrada, tinha-se agora vestido de novo e tinha uma nova missão. Já não era uma quinta privada fechada. A minha mãe e eu decidimos transformá-la num espaço especial, algo sem precedentes em Portugal, um lugar que combinava um restaurante de alta cozinha portuguesa com um centro de exposições de arquitetura e cultura culinária. Chamámo-lo Raízes da Promessa. Este lugar não só oferecia a quinta essência da cozinha das três culturas, cristã, judaica e muçulmana, criada pelos melhores chefes do Grupo Sabor Imperial num espaço arquitetônico único, como também era um lugar para exibir os desenhos e maquetes de jovens arquitetos talentosos, para organizar palestras culturais, aulas de cozinha tradicional e mercados de fim de semana em honra dos produtos biológicos dos agricultores portugueses.
Queríamos transformar a Quinta num lugar que honrasse o valor das raízes culturais, um lugar ao qual os filhos de Portugal pudessem voltar e sentir-se orgulhosos. O dia da inauguração de Raízes da Promessa foi um grande evento que atraiu a atenção de toda a elite, os artistas e os meios de comunicação. Eu já não me escondia atrás do palco. Usava um fato de seda desenhado pela senhora Matos, de pé ao lado da minha mãe, segura de mim mesma e radiante. Como diretora de operações deste projeto, já não era a designer de interiores que só conhecia 4 paredes. Aprendi com a minha mãe e participei na gestão e nas operações. Encontrei a minha paixão e recuperei o meu valor, não construindo o meu próprio lar, mas construindo e difundindo bons valores para a comunidade. A minha vida agora é uma sucessão de dias ocupados, mas cheios de alegria. Encontrei a felicidade no trabalho, nos sorrisos de satisfação dos clientes, nos olhares de admiração dos jovens amantes da cultura. Reencontrei-me a mim mesma, uma versão de mim mesma muito mais forte e completa do que antes. Quanto ao destino daqueles que me fizeram sofrer, também tiveram o final que mereciam. Um final trágico, escrito pelas suas próprias escolhas erradas. João foi condenado a 3 anos de prisão por fraude, com provas irrefutáveis contra si, mas não foi tudo. A enorme indemnização que teve de pagar aos patrocinadores e às partes relacionadas deixou a ele e a sua família completamente na ruína. Depois de sair da prisão, não lhe restava nada. A sua antiga empresa despediu-o. Os seus amigos evitaram-no, e o nome de João tornou-se uma mancha na indústria da comunicação. Nenhuma empresa queria contratá-lo. Teve de fazer todo o tipo de trabalhos manuais para sobreviver, desde estafeta de mota até empregado de mesa numa tasca de rua. Ironicamente, um lugar que vendia a comida que uma vez desprezou. Às vezes, as pessoas veem-no sentado em silêncio num canto da rua depois de um duro dia de trabalho, a olhar com os olhos perdidos para o edifício iluminado de Raízes da Promessa. Talvez nesse momento se arrependa. Arrepende-se da esposa que o amou com todo o seu coração. Arrepende-se da oportunidade de mudar a sua vida que teve ao alcance da mão, mas que descartou pela sua própria cobiça e traição. Mas tudo era demasiado tarde. O arrependimento agora seria o seu fiel companheiro pelo resto da sua vida. A senhora Pilar, depois de uma longa hospitalização, teve alta, mas o enorme choque tinha-a envelhecido 10 anos e a sua saúde estava debilitada. Teve de passar os seus últimos dias no apertado e velho apartamento. Na dor e na vergonha, o seu orgulho, a sua arrogância, foram enterrados para sempre com a queda do seu precioso filho. Todos os dias tinha de enfrentar a verdade de que o seu coração cruel e a sua cobiça tinham levado toda a sua família à tragédia. Foi uma tortura mental mais dolorosa do que a dor física. Toda a sua família teve de pagar um preço demasiado alto pelas suas más decisões. Uma vez estiveram no topo, olhando-me com desprezo, mas no final foram eles que se afundaram no mais baixo da sociedade. Numa tarde, enquanto estava no jardim de Raízes da Promessa, a olhar para os nenúfares em plena floração no lago, a minha mãe aproximou-se e abraçou-me. "Ainda os odeias?" Perguntou-me em voz baixa. Abanei a cabeça e sorri. "Não, mãe, já não os odeio. Talvez até lhes devesse estar agradecida. Se não fosse pela sua traição, provavelmente nunca teria descoberto a minha verdadeira força, nem teria a vida tão significativa que tenho hoje. É isso mesmo. Às vezes, uma porta que se fecha diante dos nossos olhos não significa o fim, mas é para nos abrir um novo caminho mais amplo e melhor. E eu encontrei o meu próprio caminho, um caminho construído com autoestima, esforço e o amor de uma grande mãe. Tinha realmente renascido. Caros leitores, o último ato da trágica e catártica peça na Quinta da Promessa chegou oficialmente ao fim. Percorremos um longo caminho juntos, desde a extrema humilhação e o desconcerto de Isabel quando foi expulsa da casa que continha a sua paixão, até a euforia e a satisfação quando a justiça se fez realidade
da maneira mais espetacular possível. Quando as últimas palavras se detêm e a música de fundo da história se desvanece lentamente, talvez no coração de cada um de nós fiquem emoções complexas e profundas. Alguns sentirão júbilo e satisfação perante o fim amargo que a família de João recebeu. Porque a lei do karma no mundo é justa e é uma lei imutável, que quem semeia ventos colhe tempestades. Outros admirarão a sabedoria, a argúcia e a direção magistral da mãe Carmo, que protegeu a sua filha com o seu talento. E todos sentiremos calor e orgulho pela transformação de Isabel, que converteu as suas lágrimas em diamantes e a sua dor em força. Mas para além destas emoções momentâneas, esta história é como um grande espelho, um filme em câmara lenta que ilumina os cantos ocultos das nossas vidas e da nossa sociedade. Deixa-nos lições muito profundas e significativas sobre os valores humanos, a verdadeira natureza da felicidade e a forma como devemos viver as nossas vidas de maneira plena e com autoestima. A primeira e mais amarga lição é sobre a ilusão dos critérios de avaliação na sociedade moderna. Pensemos de novo na família de João, especialmente em João e na senhora Pilar. Por que trataram Isabel com tanta crueldade? Por que pisaram facilmente 3 anos de afeto? A resposta está na régua que usavam para ver o mundo. Para eles, o valor de uma pessoa, especialmente de uma mulher, não residia no seu caráter, no seu sacrifício ou no seu talento inato. Residia no brilho superficial, em se a origem familiar era compatível, em se a profissão dava prestígio, em se a aparência era suficientemente sofisticada para se exibir nas redes sociais. Viram Isabel, uma nora boa, simples e de origem humilde, e puseram-lhe o rótulo de barata. Viram Sofia, uma influencer com centenas de milhares de seguidores que sempre vestia de marca, e apressaram-se a pôr-lhe o rótulo de distinta. Cometeram um erro fatal. Confundiram valor com preço. Não entenderam que as coisas podem ter um preço em dinheiro, mas o valor de uma pessoa não. Esta história é um aviso contundente para todos nós. Na vida agitada, estamos por vezes, sem nos darmos conta, a julgar os outros com a régua errada. Valorizamo-los pelo carro que conduzem, a casa em que vivem, o telemóvel que usam. Invejamos as pessoas com uma aparência deslumbrante, esquecendo que por trás das fotos bem retocadas pode haver uma alma vazia. Ignoramos os trabalhadores comuns, as pessoas que vivem em silêncio, mas não sabemos que dentro deles pode haver um coração de ouro, uma sabedoria erudita. A família de João tinha um diamante nas mãos, Isabel, mas como seus olhos só estavam habituados à bijuteria falsa e brilhante, não reconheceram o valor daquele diamante em bruto e descartaram-no sem piedade. E quando esse diamante foi polido e brilhou com um resplendor deslumbrante, deram-se conta do quão estúpidos tinham sido. Não se deixem cegar pelos falsos valores da sociedade. Aprendam a olhar para além, a ver o caráter, a bondade, o esforço e os valores fundamentais de uma pessoa, porque esse é o verdadeiro ouro que perdurará para sempre, o ativo mais precioso que nenhuma tempestade pode arrastar. A segunda lição, dolorosa, mas muito necessária, é sobre os limites do silêncio e da bondade na história. Embora João não tenha pronunciado diretamente as palavras mais cruéis, foi o seu silêncio, o seu consentimento, a faca mortal que matou o amor e a confiança da sua esposa. Cada vez que a sua mãe humilhava Isabel, ele escolhia olhar para o outro lado. Cada vez que ela precisava de um ombro em que se apoiar, ele escolhia fugir. O seu silêncio não foi ouro, foi veneno. Foi uma conivência com o mal, uma aprovação tácita das más ações. Foi mais cruel do que os insultos, porque veio da pessoa que mais amávamos e em quem mais confiávamos, a pessoa que esperávamos que fosse o nosso escudo protetor. Esta história adverte-nos que, seja numa relação matrimonial, familiar ou de amizade, o silêncio perante a injustiça é uma forma de traição. Se vês que a pessoa que amas é tratada injustamente e pisada, e escolhes o silêncio porque não queres problemas, porque não queres criar inimizades, então estás a ajudar o mal e estás a afastar o teu ente querido.
Nunca penses que o silêncio é seguro. Às vezes, uma palavra de defesa oportuna, um ato de proteção no momento certo, vale mais do que inúmeras palavras de amor vazias. Sê corajoso e levanta a voz pela justiça, pelas pessoas que valorizas, porque, caso contrário, chegará um dia em que te darás conta de que o teu silêncio cobarde teve um preço demasiado alto, o preço do arrependimento e da perda irreparáveis. E daí obtemos outra lição sobre a bondade. Isabel era demasiado boa, demasiado paciente. A sua bondade não estava bem depositada e tornou-se uma fraqueza que permitiu aos outros ir mais longe. Pensou que se sacrificasse e aguentasse, um dia eles entenderiam, mas enganou-se. Para as pessoas egoístas e cobiçosas, a tua paciência não é uma virtude de sacrifício, mas uma estupidez. A tua bondade não é tolerância, mas uma fraqueza que podem explorar. Esta história ensina-nos que a bondade deve ser acompanhada de sabedoria e autoestima. Ser bom com as pessoas que o merecem é amabilidade, mas ser bom com as pessoas que não sabem valorizá-lo é ser cruel contigo mesmo. Tens de saber estabelecer os limites da tua paciência, saber dizer não quando for necessário. A tua bondade é um presente precioso. Não o desperdices em pessoas que não o merecem. E talvez a lição mais profunda e inspiradora que podemos obter seja sobre o poder da sabedoria e da preparação. A vingança da mãe e da filha não foi uma explosão de raiva. Foi um jogo friamente calculado, uma peça de teatro elaboradamente orquestrada. A mãe Carmo, sábia e experiente, não agiu às cegas. Usou a lei e a arrogância do seu oponente como armas. A cláusula secreta no contrato, o facto de terem aceite o banquete real como empresa de catering, tudo eram movimentos que já estavam preparados. Isto demonstra-nos que, quando enfrentamos pessoas astutas, zangar-se e gritar não serve de nada. Só a calma, a sabedoria e um plano bem preparado podem levar-nos à vitória. Não hajas quando estiveres zangado. Dá um passo atrás, analisa a situação, encontra o ponto fraco do teu oponente e escolhe o momento certo para dar o golpe decisivo. A vingança mais doce não é uma bofetada, mas um jogo de xadrez mate que faz o teu oponente ajoelhar-se completamente e não poder voltar a levantar-se. Finalmente, esta história é um belo hino à relação mãe-filha e ao ressurgimento da mulher. A mãe Carmo não era apenas uma mãe rica, era uma mãe sábia. Não protegeu a sua filha desde o início. Deixou que a sua filha caísse, que provasse o sabor amargo da vida por si mesma, porque sabia que só quando se levantasse da dor por si mesma, a sua filha cresceria de verdade. Mas esteve sempre lá, a observar da sombra com uma rede de segurança invisível. Quando a sua filha precisou dela, apareceu não para a proteger, mas para lhe dar as armas e lutar ao seu lado. Foi um amor grande, generoso e corajoso, e graças a esse sólido apoio, Isabel pôde transformar-se por completo. Converteu a dor em motivação, a humilhação em aprumo. Levantou-se das cinzas do seu casamento, não para encontrar a felicidade emprestada de outro homem, mas para construir com as suas próprias mãos uma nova felicidade, uma nova carreira, uma nova vida mais brilhante e significativa. A jornada de Isabel é uma prova contundente de que ninguém te pode destruir, a menos que tu mesmo o permitas. O fim de uma má relação às vezes não é uma tragédia, mas o começo da jornada mais maravilhosa. Esta história ensina-te que, sejas quem fores, venhas de onde vieres, mereces ser respeitado. Ensina-te que a cobiça e a traição têm sempre um preço e ensina-te que a verdadeira felicidade não provém do favor dos outros, mas do teu próprio esforço, da tua coragem e da tua capacidade de te amares e valorizares a ti mesmo. Vive como Isabel. Não percas a tua autoestima em nenhuma circunstância. Acredita no teu próprio valor. Enfrenta os desafios com coragem e constrói tu mesmo um amanhecer brilhante para a tua vida. Porque depois de cada chuva, o céu fica mais limpo, e depois de cada tempestade, há um céu claro e amplo à nossa espera.
Numa tarde, enquanto estava no jardim de raízes da promessa, a olhar para os nenúfares em plena floração no lago, a minha mãe aproximou-se e abraçou-me. Ainda os odeias? Perguntou-me em voz baixa. Abanei a cabeça e sorri. Não, mãe, já não os odeio. Talvez até lhes devesse estar agradecida. Se não fosse pela sua traição, provavelmente nunca teria descoberto a minha verdadeira força, nem teria a vida tão significativa que tenho hoje. É isso mesmo. Às vezes, uma porta que se fecha diante dos nossos olhos não significa o fim, mas é para nos abrir um novo caminho, mais amplo e melhor. E eu encontrei o meu próprio caminho, um caminho construído com autoestima, esforço e o amor de uma grande mãe. Tinha realmente renascido. Caros leitores, se esta história e as suas lições tocaram os vossos corações, não hesitem em clicar no botão de gosto. Partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares. Adeus e até a próxima história.